Nem toda fé é igual. A Bíblia mostra que existem pessoas que desistiram na primeira luta, outras que creram apenas quando viram, e aquelas que continuaram acreditando mesmo quando tudo dizia não. Existem 3 tipos de fé, e talvez sem perceber, você esteja vivendo uma delas hoje. A pergunta é: qual tipo de fé tem governado a sua vida? Porque uma mulher pode frequentar a igreja, ela pode frequentar um círculo de oração, ela pode ser levita no louvor e ainda viver presa ao medo. Ela pode orar todos os dias e ainda carregar dúvidas dentro do coração. Mas quando ela aprende a desenvolver uma fé madura, tudo muda. Fica comigo até o final desse devocional, porque hoje Deus pode transformar a maneira como você tem enfrentado suas batalhas. Hoje nós vamos falar sobre 3 tipos de fé na Bíblia. Há 3 tipos de fé na palavra de Deus: a fé para a salvação, o dom da fé e a fé para a vida cristã. Vamos falar aqui o primeiro tipo de fé, que é a fé para a salvação. É a que recebemos para a salvação. E a referência bíblica está em Efésios, no capítulo 2, nos versos 8 e 9. E diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se vanglorie. A salvação é um dom de Deus. E essa fé inicial para a salvação também é parte da graça maravilhosa de Deus operando em nós. Aleluia! Você não poderia ter crido para a salvação, pois você estava morto no pecado. Apesar de não ter provas ou evidências, alguém pregou para você. E aquelas palavras de alguma forma tocaram você, te levando a crer. Então, por ter crido em Cristo, você foi salvo. Essa fé inicial é a fé para a salvação. Sobre o dom da fé. O segundo tipo de fé é o dom da fé. Paulo diz que o Espírito concede muitos dons e um deles é o dom da fé. Tu podes ler 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 9. Muitos irmãos possuem esse dom. Que características possui quem tem um dom da fé? Tu pode estar te perguntando. Ele é alguém que transmite fé aos outros. Ou seja, quando ele ministra, a fé não fica só com ele, mas passa para os outros. Quando eles creem, não creem só para si. Eles conseguem levantar a fé de muitos. Aquele que possui o dom da fé não é necessariamente alguém que faz milagres, mas é alguém que desperta a fé nos outros para que recebam o milagre. Percebe? A fé cristã. A fé para a vida cristã é a fé para crescer em Deus, vencer o diabo e subjugar as obras da carne. É essa fé que nos permite ver um cumprimento da promessa da palavra de Deus. Nós testemunhamos não somente com nosso caráter ou nossa conduta santa, mas também quando nós temos fé. E as pessoas veem que realmente Deus tem ouvido as nossas orações. Alguns crentes vivem uma vida correta, mas se conformam que ela seja miserável, sem a provisão, sem as bênçãos dos céus. Eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa assim. É um precioso testemunho quando as pessoas ao nosso redor dizem: olha, o milagre que Deus fez na vida dela. Olha como a bênção de Deus tem vindo e como ela tem prosperado. Olha como a família dela, olha o relacionamento dela, como tem a unção de Deus. Olha como essa mulher abre a boca e flui vida de Deus. Olha como ela inspira outras mulheres. Olha quanta unção essa mulher tem, percebe? Quando isso acontece, torna-se um testemunho para os incrédulos. É importante ter caráter, mas também é fundamental
dar testemunho de fé. Não fique esperando que os outros creiam por você. Levante-se como vencedora e guerreie as guerras que o Senhor tem colocado diante de você. E confesse: eu sou mais do que vencedora por meio daquele que me amou. Se tu queres anotar isso, esse versículo está em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 13. Comece a guerra dizendo: eu já venci. O diabo é um derrotado, ele não pode me vencer. Querida, essa é a postura que honra o Senhor. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 13, fala sobre a diferença entre fé e esperança. E diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Muitos irmãos confundem fé com esperança, mas elas não são a mesma coisa, querida. Uma coisa é esperar a bênção de Deus. Outra coisa é crer na bênção de Deus. Paulo disse que 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. O amor é o caminho pelo qual a fé caminha. A fé diz respeito ao tempo presente e crê como se já tivesse acontecido, enquanto a esperança diz respeito a um tempo futuro. Fé é simplesmente dizer o que Deus diz em sua palavra, concordar com Deus. Exercitar a fé hoje, querida, é fundamental. Todo problema é apenas uma ocasião de Deus para você exercitar a sua fé. No entanto, muitas de nós corremos logo atrás da ajuda de qualquer pessoa, sem antes primeiro buscarmos a Deus, percebe? Quando a gente faz isso, a gente perde a oportunidade de crescer em fé e ver o poder de Deus se manifestar. Busque a Deus. Sua fé tem que ser fortalecida para você poder responder a Deus. E daí você vai se fortalecendo na medida que você tem uma história com Ele. Tem vida de experiências extraordinárias com Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu tenho uma história com Deus. A memoriar de Deus na minha vida. Das vitórias e das extraordinárias obras que Ele já fez em mim através de mim. Eu tenho andado com Deus no decorrer dos meus dias e tenho visto que Ele é Deus e Ele ouve a oração. É difícil se apegar à palavra quando ela ainda não se faz realidade em sua vida. A palavra deve se fazer visível na sua história e isso somente acontece pela fé. Aí tu pode estar me perguntando agora, mas como podemos receber fé? Sabe, Deus pode nos ministrar fé de muitas formas, mas basicamente obtemos fé de 3 formas: pela palavra de Deus, pela oração no Espírito e testemunhando os feitos de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, eu vou te dar um exemplo de como a gente pode receber a fé pela palavra de Cristo. Diz assim: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Em outras versões diz assim: e assim a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Alguns cristãos acham que é perda de tempo ir ao culto. Os cultos são importantes porque por meio deles nós ouvimos a palavra. Se você ouvir com o coração aberto, a fé será acrescentada ao seu coração. É evidente que precisa ser num lugar onde se prega o evangelho da graça. Muitos querem ser crentes sozinhos, sabe? Tá essa modinha aí do desigrejado. Não sei se todos já ouviram falar sobre isso, né? Mas lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Entende? Desigrejar, isso não é apropriado por vários motivos.
Primeiramente, porque não devemos deixar de nos congregar, porque é um mandamento bíblico, como acabamos de ler aqui no livro de Hebreus. Precisamos estar juntos para sermos contagiados com o fogo um dos outros e também para sermos guardados pela comunhão. Aprenda que existe uma unção individual e outra unção coletiva. A unção individual é uma bênção, mas a unção coletiva, minha irmã, ela é muito maior. A provisão de Deus está tanto na unção individual em sua casa, quanto na unção que recebemos quando nos reunimos. Há algo que Deus faz quando estamos juntos, que Ele não faz quando estamos sozinhos na nossa casa. O propósito do Senhor nosso Deus é que nós nos reunamos, porque cada reunião libera uma dose de unção e de fé em nossas vidas. A fé vem pelo ouvir. Você quer que sua fé cresça? Então comece a ouvir a palavra de Deus. Sabe, ouça a palavra nos cultos, nas reuniões, na célula, no compartilhamento, pois é pela palavra que a fé vem. E pela oração no Espírito. Lá em Judas, no capítulo 1, no versículo 20, diz assim: Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. A segunda forma de edificarmos a nossa fé, querida, é orando no Espírito. Orar no Espírito Santo é o mesmo que orar em línguas. Paulo diz que devemos orar em todo o tempo no Espírito. Tu conferes isso lá em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18. Quando nos convertemos, o nosso espírito foi unido ao Espírito Santo. Nós somos amalgamados nele, de tal maneira que o nosso espírito e o Espírito de Deus agora são um. Quando oramos em línguas, estamos orando no Espírito. E lá no 1 Coríntios, no capítulo 14, no verso 14, diz assim: Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Entenda que a nossa mente não entende, mas o nosso espírito recebe. Judas diz que quando você ora no Espírito, você edifica a sua fé. Orar em línguas tem poder espiritual para edificar a nossa fé. No dia em que você é batizado no Espírito Santo, você recebe a habilidade divina de falar em línguas. A vontade de Deus é que você ore em línguas frequentemente e exercite assim o seu espírito. Senão, como você terá fé se o seu espírito não é exercitado? Percebe? E por último, testemunhando os feitos de Deus. Depois de vermos a manifestação do que temos buscado, a nossa fé ela cresce para enfrentarmos desafios ainda maiores. E daí ela é desenvolvida quando a vemos funcionando. Quanto mais você exercita a fé, mais ela funciona. E assim crerá por coisas ainda maiores. Aleluia! Eu quero orar por você. E o nosso próximo vídeo é na próxima sexta. Nós vamos dar continuidade nesse estudo sobre a fé, que é muito importante. Vamos orar? Pai, hoje eu te apresento cada mulher que chegou até aqui precisando fortalecer a sua fé. Muitas estão cansadas, feridas, desanimadas pelas lutas da vida, pelas demandas da sua rotina. Algumas têm uma fé abalada pelas decepções, outras estão tentando permanecer firmes mesmo sem entender os seus caminhos. Pai, ensina-nos a viver uma fé verdadeira, não uma fé baseada apenas no que vem, mas uma fé que permanece mesmo nos dias difíceis. Se existe medo, transforme em coragem. Se existe dúvida, transforme em confiança. Se existir tristeza, derrame esperança sobre esse coração. Que essa mulher não viva apenas de palavras, mas que ela experimente uma fé ativa, obediente e perseverante. Uma fé que acredita nas promessas do Senhor, mesmo quando tudo parece impossível. A tua palavra diz que porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então hoje, nós decidimos confiar. Escolhemos permanecer, decidimos acreditar que o Senhor continua cuidando de cada detalhe. Abençoe seus lares,
Abençoe suas famílias, abençoe seus sonhos e que a mente de cada mulher que está orando comigo agora tenha a paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Diga amém onde você está, querida. E se esse devocional falou ao teu coração, curta esse vídeo e comenta aqui embaixo. Pai, fortalece a minha fé. Quero te pedir que você compartilhe essa mensagem com outra mulher que precisa ouvir essa palavra hoje. E continue acompanhando aqui o canal Mente Serena com Deus, porque aqui sempre tem uma palavra de esperança, de cura e fortalecimento para a sua vida. Ative as notificações para não perder os próximos devocionais e caminhe conosco nessa jornada de fé. Obrigada por ficar até aqui. Fica na paz.